Aqui é a aluna Júlia Barra Maciel. Eu vou falar sobre o tema B, que são os filamentos intermediários e defeitos genéticos afetando junções celulares nas queratinas na pele. Eu vou iniciar o trabalho aqui falando um pouquinho sobre epidermólise bulhosa hereditária, que ela é uma doença que compreende um grupo de doenças genéticas, que ela é caracterizada por uma mutação genética nas queratinas, formadora dos filamentos importantes para as junções celulares que formam a epiderme. Para entender todo o processo de defeitos genéticos que afetam as junções celulares, que causam doença epidermólise bulhosa, é importante iniciar o estudo a partir do citoesqueleto e sua importância na estrutura e mobilidade celular. O citoesqueleto é um sistema que confere sustentação e dá forma às células. O citoesqueleto é formado por 3 filamentos proteicos: filamentos intermediários, microtúbulos e filamentos de actina. Aqui no trabalho, eu vou me aprofundar mais um pouco sobre os filamentos intermediários, para um melhor esclarecimento do processo de defeitos genéticos, que, de acordo com a doença aqui pesquisada, afeta especificamente 2 tipos de junções celulares, que são as junções celulares por ancoragem desmossomos e junções celulares por ancoragem hemodesmossomos. As junções celulares por ancoragem desmossomos, elas são amplamente encontradas em células queratinócitos, do tecido epitelial e na camada espinhosa da epiderme. As junções celulares por ancoragem hemidesmossomos são encontradas nas células queratinócitos, que formam a lâmina basal. As junções por ancoragem são caracterizadas por placas de ancoragem que ficam conectadas à membrana plasmática das células, onde os filamentos intermediários de queratina se conectam. Os filamentos intermediários são formados por uma grande e diversa família de proteínas fibrosas, das quais as queratinas e a mais abundante, chamadas citoqueratinas. As citoqueratinas, elas agem nas células epiteliais aos pares e, como união das 2 moléculas, vão formando os filamentos em forma de cordões que se espalham pelo citoplasma e núcleo e que se estende até a placa de ancoragem na membrana plasmática, unindo as células umas às outras para realizar comunicação e interação entre células vizinhas e a matriz extracelular. Além disso, com os filamentos intermediários fazem parte do citoesqueleto. Eles têm também a função de dar firmeza às células, evitando que suas estruturas se rompam. Essa ligação, formada pelos filamentos intermediários, forma uma camada epitelial com alta resistência à tensão ao movimento que ocorre quando a pele é esticada. Mas quando ocorrem mutações nos genes das queratinas, que interfere a função dos filamentos intermediários, danificando a resistência e estrutura celular, a pele fica extremamente vulnerável a lesões e mesmo em pressão leve pode levar à ruptura de células e à formação de bolhas na pele, característica de uma rara doença genética que são chamadas epidermólise bulhosas, não contagiosa e que até então não tem cura. A epidermólise bulhosa, ela ocorre dentro das células queratinócitos, que são as células mais comumente encontradas na pele. São células que formam 5 camadas da epiderme e que sofrem muita influência das citoqueratinas. Quando ocorre mutação nas citoqueratinas, isso faz com que ocorra alteração e enfraquecimento da estrutura molecular das células queratinócito e, por consequência, dependendo da sua localização, ela acaba afetando a função do citoesqueleto e dos filamentos, prejudicando a junção por ancoragem, provocando a morte das células queratinócitos. A epidermólise bulhosa simples é a que possui o maior número de casos e que, na maioria dos casos, está associado
com alterações nas queratinas, que é a queratinas 5 e 14, o que modifica, como vimos acima, a função dos citoesqueletos e filamentos, levando à degeneração das células, queratinócitos da camada basal e da epiderme, formando bolhas na pele e na região com mais atrito ou por contato leve. Então, aqui eu vou falar um pouco como a terapia ocupacional ela intervém, né, no caso de pessoas com essa doença. Porque essa doença ela causa um grande impacto na vida do paciente e de seus familiares devido ao grande sofrimento físico e emocional. As complicações psicomotoras e a dificuldade com a interação social são características da doença que estão diretamente associadas à incapacidade física com consequência psicológica. Desta forma, é necessário dispor ao paciente e à sua família um suporte e acolhimento humanizado, com especial atenção à promoção da aceitação da doença e prevenção da superproteção e isolamento. Nesse contexto, o terapeuta ocupacional ele promove a prevenção, tratamento e reabilitação, caso haja maiores danos no desenvolvimento da coordenação motora, bem como na execução das tarefas diárias, como por exemplo a escrita, o ato de pentear o cabelo, abotoar uma blusa, dar laço no cadarço e até escovar os dentes, sem a ajuda de outras pessoas. E de acordo com essa perspectiva, é confeccionada uma tecnologia assistiva que contribui para proporcionar e ampliar habilidades funcionais da pessoa para promover uma vida mais independente, inclusiva e permitir que a pessoa execute tarefas que antes não conseguiu ou tinha dificuldade de realizar. Então aqui eu finalizo meu trabalho com o Dia Mundial de Conscientização da EB, que essa data ela é comemorada dia 25 de outubro. E EB é a doença, né? Que aqui fala que a doença ela não é contagiosa, né? A pele só é frágil, mas não é contagiosa. Então aqui eu finalizo.